Tenho uma pergunta para lhe oferecer. Ela está contida em 3 palavras. Você ora? A pergunta é uma que ninguém além de você pode responder. Se você participa do culto público ou não, seu ministro sabe. Se você tem oração familiar em sua casa ou não, seus parentes sabem. Se você ora em particular ou não, é uma questão entre você e Deus. Peço a você com todo carinho que atenda ao assunto que trago diante de você. Não diga que minha pergunta é muito íntima. Se seu coração é reto aos olhos de Deus, não há nada nele que o deixe com medo. Não desligue minha pergunta respondendo que você faz suas orações. Uma coisa é fazer suas orações e outra é orar. Não me diga que minha pergunta é desnecessária. Ouça-me por alguns minutos e lhe mostrarei boas razões para fazê-la. Pergunto se você ora, porque a oração é absolutamente necessária para a salvação de um homem. Eu digo, absolutamente necessária, e digo isso deliberadamente. Não estou falando agora de crianças ou idiotas. Não estou resolvendo o estado dos pagãos. Eu sei que onde pouco é dado, pouco será exigido. Falo especialmente daqueles que se dizem cristãos em uma terra como a nossa. E desses eu digo, nenhum homem ou mulher pode esperar ser salvo se não orar. Eu defendo a salvação pela graça tão fortemente quanto qualquer um. Eu ofereceria de bom grado um perdão livre e completo ao maior pecador que já viveu. Eu não hesitaria em ficar ao lado de seu leito de morte e dizer: creia no Senhor Jesus Cristo agora mesmo e você será salvo. Mas que um homem possa ter salvação sem pedir por ela, eu não consigo ver na Bíblia. Que um homem receberá o perdão de seus pecados, que não levantará seu coração interiormente e dirá: Senhor Jesus, dá-me. Isso eu não consigo encontrar. Posso descobrir que ninguém será salvo por suas orações, mas não consigo descobrir que sem oração alguém será salvo. Não é absolutamente necessário para a salvação que um homem leia a Bíblia. Um homem pode não ter aprendizado ou ser cego e ainda assim ter Cristo em seu coração. Não é absolutamente necessário que um homem ouça a pregação pública do Evangelho. Ele pode viver onde o Evangelho não é pregado, ou pode estar acamado ou surdo. Mas a mesma coisa não pode ser dita sobre oração. É absolutamente necessário para a salvação que um homem ore. Não há estrada real nem para a saúde, nem para o aprendizado. Príncipes e reis, homens pobres e camponeses, todos devem atender às necessidades de seus próprios corpos e de suas próprias mentes. Nenhum homem pode comer, beber ou dormir por procuração. Nenhum homem pode obter o alfabeto aprendido para ele por outro. Todas essas são coisas que cada um deve fazer por si mesmo, ou não serão feitas de forma alguma. Assim como acontece com a mente e o corpo, assim como acontece com a alma. Há certas coisas absolutamente necessárias para a saúde e o bem-estar da alma. Cada um deve cuidar dessas coisas por si mesmo. Cada um deve se arrepender por si mesmo. Cada um deve recorrer a Cristo por si mesmo. E por si mesmo cada um deve falar com Deus e orar. Você deve fazer isso por si mesmo, pois por ninguém mais isso pode ser feito. Não orar é estar sem Deus, sem Cristo, sem graça, sem esperança e sem o céu. É estar no caminho para o inferno. Agora, você pode se surpreender que eu faça a pergunta: você ora? Pergunto novamente se você ora, porque o hábito de orar é uma das marcas mais seguras de um verdadeiro cristão. Todos os filhos de Deus na terra são iguais a esse respeito. A partir do momento em que há alguma vida e realidade sobre a sua religião, eles oram. Assim como o primeiro sinal de vida em uma criança quando nasce no mundo é o ato de respirar, o primeiro ato de homens e mulheres quando nascem de novo é orar.
Esta é uma das marcas comuns de todos os eleitos de Deus. Eles clamam a Ele dia e noite. Lucas capítulo 18, versículo 1. O Espírito Santo, que os torna novas criaturas, opera neles o sentimento de adoção e os faz clamar: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Senhor Jesus, quando o vivifica, dá-lhes uma voz e uma língua e diz-lhes: não sejam mais mudos. Deus não tem filhos mudos. É tanto parte de sua nova natureza orar, quanto é de uma criança chorar. Eles veem sua necessidade de misericórdia e graça. Eles sentem o seu vazio e fraqueza. Eles não podem fazer outra coisa senão fazer. Eles devem orar. Eu olhei cuidadosamente para as vidas dos santos de Deus na Bíblia. Não consigo encontrar em cuja história muito nos é contada, de Gênesis a Apocalipse, que não fosse um homem de oração. Acho que é mencionado como uma característica dos piedosos que eles invocam o Pai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17, ou o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Registrado como uma característica dos ímpios está o fato de que eles não invocam o Senhor. Salmos capítulo 14, versículo 4. Li as vidas de muitos cristãos eminentes que estão na terra desde os dias da Bíblia. Alguns deles, eu vejo, eram ricos e alguns pobres. Alguns eram cultos e alguns iletrados. Alguns deles eram episcopais e alguns cristãos de outros nomes. Alguns eram calvinistas e alguns eram arminianos. Alguns amavam usar uma liturgia e alguns não usavam nenhuma. Mas uma coisa eu vejo, todos eles tinham em comum. Todos eles foram homens de oração. Eu estudo os relatórios de sociedade missionária em nossos próprios tempos. Vejo com alegria que homens e mulheres pagãos estão recebendo o evangelho em várias partes do globo. Há conversões na África, na Nova Zelândia, no Hindustão, na China. As pessoas convertidas são naturalmente diferentes umas das outras em todos os aspectos, mas uma coisa impressionante que observo em todas as estações missionárias, as pessoas convertidas sempre oram. Não nego que um homem pode orar sem coração e sem sinceridade. Não pretendo nem por um momento dizer que o mero fato de uma pessoa orar prova tudo sobre sua alma. Como em todas as outras partes da religião, também nesta pode haver engano e hipocrisia. Mas digo isso, que não orar é uma prova clara de que um homem ainda não é um verdadeiro cristão. Ele não pode realmente sentir seus pecados, ele não pode amar a Deus, ele não pode se sentir um devedor de Cristo, ele não pode ensinar pela santidade, ele não pode desejar o céu, ele ainda precisa nascer de novo, ele ainda precisa ser feito uma nova criatura. Ele pode se gabar confiantemente da eleição, graça, fé, esperança e conhecimento e enganar pessoas ignorantes. Mas você pode ter certeza de que tudo é conversa fiada se ele não orar. E digo, além disso, que todas as evidências da obra real do Espírito Santo, um hábito de oração privada e sincera, é um dos mais satisfatórios que podem ser nomeados. Um homem pode pregar por motivos falsos. Um homem pode escrever livros e fazer discursos finos e parecer diligente em boas obras e ainda assim ser um Judas Iscariotes. Mas um homem raramente entra em seu quarto e derrama sua alma diante de Deus em segredo, a menos que seja sincero.